E eu, em nome de Jesus, espero e que a palavra que você veio buscar, você encontre. E que os desejos do seu coração, que são maiores mesmo do que você possa interpretar, eles sejam satisfeitos. E daqui a pouquinho, quando você for embora, você vá no novo momento da sua vida. Se você não tem convicção da sua salvação, que você vá na certeza de perdão de seus pecados, todo esforço, todo trabalho, toda a ação que fazemos é para te colocar no céu. E vai ser uma perda inestimável, não dá para estimar, se você ficar de fora daquele dia. Também, a vida cristã não se resume só àquilo que vamos viver adiante, que é glorioso. E para mim, particularmente, eu sou uma pessoa que creio, o meu Deus é um Deus de exageros. Quando ele diz assim, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu, no máximo dos meus exageros, eu começo a imaginar coisas extraordinárias que estão reservadas para nós que cremos. A herança que Deus tem para nós é uma herança que nem de longe pode se comparar com as coisas desse mundo. 1 Pedro, capítulo 1, repetidas vezes eu disse esse mesmo texto. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, ele diz assim, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. E eu falo de uma herança, que talvez o filho não dimensionou ainda aquilo que o pai tem e tem reservado para ele. Isso tudo, toda essa expectativa dessa vida do porvir, de que aquilo que hoje vemos em imagem, assim como imaginação, mas vai chegar o dia que nós vamos ver cara a cara. Para mim, assim na minha pequenez, porque eu não consigo imaginar coisas maiores, e assim as coisas grandiosas como vão ser, eu fico imaginando de que o céu é alguma coisa extremamente emocionante. Há muitos anos atrás, numa das obras que eu fiz lá em Ubatuba, eu tinha um pedreiro, eu comentei isso já com vocês, e o pedreiro, ele dizia assim: eu não quero ir para o céu, porque o céu é um lugar muito chato, é um lugar de todo mundo de branco, e muito monótono. Ele não falava monótono, porque ele não sabia dizer, nem monótono ele podia falar, mas ele dizia assim: não me interessa o céu, porque é muito chato. E aí, na minha simplicidade, eu tentava dissuadi-lo dessa ideia dele e ver que as coisas são extraordinárias. Eu fico imaginando a emoção de uma pessoa de voar de asa delta. Deve ser alguma coisa emocionante. Fico pensando, filho do Nenê e da Estela, quando se atirou lá de paraquedas. Eu acho que isso é uma coisa de louco. Deve ser uma emoção tremenda. Aquele bug jump, como é que fala? Bungee jump. Eu acho que aquilo deve ser de uma emoção, de uma adrenalina colossal. Para mim, o céu é muito mais do que isso. Para mim, eu fico imaginando a música que nós vamos ouvir na chegada da eternidade. Sonhamos a vida toda com aquele momento que nós vamos ver. E vai chegar o dia. E vai chegar o dia que aquilo que nós imaginamos se tornou uma realidade. Fico imaginando a chegada no céu. Tem uma música que fala o coral de 1 milhão de anjos. Há músicas muito bonitas que tocam, mas o coral de 1 milhão de anjos, feito pelo Senhor, eu tenho para mim de que vai ser uma emoção de virar nos avessos. Coisa gloriosa, coisa extraordinária nos espera. Mas a vida cristã não se restringe só a isto. A vida cristã se restringe também nos dias de hoje.
Quando Jesus fala lá em João 16:33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Deixou claro. Ele não dourou a pílula. No mundo tereis aflições. Mas ele diz assim: tende bom ânimo. E durante toda a história da nossa vida nesse mundo, se você bem percebeu já na sua vida, é uma sucessão. Os fatos vêm, as dificuldades se apresentam, os paredões se apresentam, e aí, pela misericórdia de Deus, pelo poder dele, nós vencemos e passamos. Fogo algum nos queimou até hoje, diga amém. Chama alguma nos queimou, água alguma nos afogou. Estamos caminhando, vencendo. Muitos anos atrás, o Tuca, filho da Dirce, pregou aqui. Ele disse que Deus não apaga o fogo, e é verdade. Mas Ele dá poder para nós, para passarmos pelo meio do fogo. Isso é legal, isso é muito importante. Ele não disse que tiraria as dificuldades e as complicações que teríamos na nossa vida. Mas nessas complicações hoje, pela palavra que pregamos, pela vida de Deus, pela vida de Jesus em nós superamos e não há problema que nos soterrou. Diga amém. Em todas as noites da nossa vida, sempre houve uma manhã. Choramos muitas vezes de noite, muitas dificuldades, muitas. Mas sempre houve manhã. Estava aqui agora, um pouquinho antes, um minuto antes de entrar aqui agora para falar com vocês. Aí a Dirce falou assim: olha, lá hoje no restaurante foi... Hoje? Ontem foi no restaurante. Foi um engenheiro, um amigo meu, ele era diretor de finanças da Unital, Florençano, não sei se você conhece. E ele viu as dificuldades todas que eu tive com relação ao ensino das crianças, dos meus filhos e tudo mais. E disse a Dirce que quando ele falou de mim, ele falou assim, ele ficou até com os olhos meio marejados, não foi isso que você falou? Porque ele viu as lutas e as dificuldades, mas eu quero que você saiba que em todas as dificuldades eu sempre venci no Senhor. Não houve tempo ruim. Ele viu a vitória. Mas dificuldade é o você. Eu só quero que você saiba e relembre disto, que a sua fé não é vã. Ele nos socorre em tempos oportunos. Não há dificuldades, não há obstáculos que eu no Senhor não passe pelo meio deles. Pode, é verdade. Choro, muita lágrima, mas chegamos até aqui e até que o Senhor nos tem sustentado. Vejo uma coisa essencial na nossa carreira e você presta atenção. Eu vejo a ação de Deus em desfazer as obras do diabo. Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, como diz a palavra. E eu vejo que para a vitória existir, é necessário que o pecado esteja resolvido. Sem o que não há vitória. Presta atenção. Quando eu digo com a expectativa de que você vai hoje numa nova experiência, eu digo para você, você tem um grande problema, talvez, problema de pecado, e sem resolver o problema de pecado, você não tem vitória. Não há condição. Você tem uma grande moléstia, enfermidade, bactéria terrível, que para você ter vida, para você ter saúde, você precisa erradicar, resolver isso na sua vida. Nós cantamos hoje, nenhuma condenação, alguma coisa assim, com relação, por isso nós somos alegres. Nós somos felizes e somos alegres, por conta de que nenhuma condenação, não temos mais nenhuma condenação, lá conforme a palavra de Romanos 8. A questão do pecado, nada nos impede o acesso ao céu. Se o Senhor vier buscar a sua igreja, que estamos esperando, alguns estudiosos da palavra têm sempre mencionado isso, que o fim é iminente. Mas mesmo que não seja assim, mesmo que você venha a morrer, com certeza esse último dia não é o desfecho, não é o encerramento da sua vida, não é a frustração, porque morte para o mundo é frustração. Mas a palavra diz lá no Salmo 116, de que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso por conta de dizer que a morte foi resolvida. Mas essa questão, para ser resolvida, ela precisa estar com o problema do pecado resolvido. Sem o que não tem jeito. Já disse várias vezes que a igreja moderna, a igreja evangélica, ela alegou um grande erro aos irmãos. Ela passou a ideia de que aquele que aceitou o Senhor Jesus, ele se torna um super-homem, e de que ele não tem mais tentação, e de que ele vence todas. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que ele me capacita e me dá poder para superar o pecado. Diz a palavra em Romanos 6,14 que o pecado não mais
terá domínio sobre mim. Que beleza. Antes eu era escravo do pecado, eu não tinha força para renunciar ao pecado, e eu cumpria o pecado, e eu vivia na devassidão, e por mais que talvez eu quisesse mudar esse quadro, eu não mudava. Mas aprove a Deus me salvar, e quando Ele veio, Ele resolveu o problema do pecado, de maneira que eu nunca mais fui eu mesmo. A questão do pecado, já falei para vocês também muitas vezes, o pecado me legou, me trouxe, meu nome me trouxe uma dificuldade muito grande, porque meu nome é um nome indecente, meu nome é Eros, e Eros é de erotismo, deriva erotismo, e toda a questão de corrupção carnal e tudo mais. Me parece que esse nome que meu pai deu foi uma maldição, e foi, até o dia que eu conheci o Senhor. E o dia que eu conheci o Senhor, pela minha experiência, eu sei muito bem como eu era, e eu vejo hoje como eu sou. O Senhor me tirou de um lago de lodo, de horroroso, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. As vitórias que antes eu não tinha e mesmo não as queria, eu as tenho hoje e as quero. O pecado não tem prevalecido sobre a minha vida. Nos dias que ainda te restam, Deus te capacita, se você crer e levar a sério, a viver uma vida santa, justa e irrepreensível. É possível. É possível você viver. É possível você renunciar àquilo que a sua carne tão alto clama no seu interior. É possível você renunciar. É possível você ter força para dizer não ao pecado, pelo poder dele na sua vida. Somente é possível você vencer com o poder dele. Fora disso, você não vai ter vitória. Fora disso, você não vai largar drogas. Presta atenção. Você talvez que tenha uso de drogas. Presta atenção. E que sabe que é errado, mas que não tem força. E que sucumbe, que se inclina sempre quando é propício e oportuno você ter contato com droga. Deixa eu te falar, você não sai dessa. Não há força em você para você sair dessa. A única maneira que tem é você crer. E de você voltar-se ao Senhor e receber dele toda a provisão, todo o poder para viver essa vida. E aí sim você ser liberto. Liberto de drogas, liberto de taras, liberto de coisas que você bem sabe que te acompanha e que você não tem domínio sobre você. Em Cristo Jesus, a vitória é prometida e a vitória é certa. Me parece que nessa história do pecado o cenário é muito bem armado. Se você disser para mim assim, aonde está o cenário do pecado? Me parece, se você concorda comigo, o cenário do pecado está em 2 pontos simples, que começam por 2 pontos simples. Concorde comigo, é verdade. Primeiro, permissivismo. Permissivismo é você mais ou menos dizer assim, você se permite, e aí você diz assim, todo mundo faz igual. Não é verdade isso? Aí você chega na sua boa vontade, no seu interesse de fazer a coisa certa, aí sussurra-se uma voz dentro de você e diz assim, todo mundo faz isso. O problema é generalizado. Ninguém consegue mudar isso. E quem disse que isso está errado? E aí é esse ponto de permitir as coisas. Por exemplo, você que está ouvindo a palavra, você chega e fala assim, mas não, esse é um exagero dele. Ele está exagerando. Isso é um exagero. O diabo sussurra, diz assim, olha, todas as coisas são permitidas. Essa palavra pregada é um exagero, não é bem assim. Nós vamos fazer, depois da morte, todos os que não morreram em Cristo, nós vamos fazer uma passeata pelo inferno, para ver se o Senhor volta atrás e negocia conosco uma salvação. Negativo, não tem jeito. O permissivismo, eu me permitir pequenos avanços, me levam a grandes mares e a grandes profundidades e a grandes afogamentos. Todo pecado começa no entorno, ele começa com uma proposta inicial. E aí ele vem e vai tomando conta, o território que é você, ele vai tomando conta pelas divisas, e ele vai chegar até a capital, que é do seu coração, e você vai se sucumbir às coisas do inferno. Tem que resolver esse problema. Sem resolver esse problema não adianta. Falar em vida cristã e não falar em vida santa, a coisa complica. E o problema é que você não consegue resolver esse problema. A dificuldade é que você não resolve. Você é escravo de prazeres. Eu fico pensando hoje pela internet, a dificuldade que todos vocês devem estar encontrando. Digo todos não, muitos de vocês. Você chegar, assim como o quê? Assim, mas eu posso ver isso. Um filme pornográfico. Eu me permito a ver alguma coisa. Eu me permito, vou lá, é alguma coisinha. Afinal, todo mundo faz. Afinal, essa exortação é exagero, não precisa ser desse jeito.
Podemos, nos permitimos a fazer certas coisas. O cenário do pecado me parece que esse é um componente essencial. E tem outro componente que me parece também importante, assim, fundamental na queda e no exercício do pecado. Esse é o ocultismo. O ocultismo é pensar assim: eu faço e ninguém vai descobrir. Ai, não é verdade isso? Quantas pessoas estão voltadas para isso, pensando assim: eu posso fazer e ninguém vai saber. E a palavra de Deus e o Evangelho mostra e que o fato não é consumar o pecado, é só a intenção do coração. Assim, se eu estou e se passa uma mulher perto de mim e ela me desperta toda a atenção, se eu cobiçá-la, eu digo para você que, segundo a palavra de Deus, eu me complico. Complicado. Complicado porque não é o fato em si, não é o fato consumado, mas é a intenção do meu coração. Há toda a provisão de Deus para você escapar dessa. Mas se não, vai ser outra vez enredado e assim como o redemoinho vai cair, vai afundar. Não há jeito de vencer o pecado se não for pelo Senhor Jesus. Não há condição. Pode fazer promessa, pode fazer jejum, pode pegar, fazer o que, votos e mais votos, o que você quiser. Não sai. Se você não se voltar ao Senhor e buscar nele recursos, você está no atoleiro que você não vai sair. Queima o pneu, mas não sai do lugar. Mas em Cristo, louvado seja o nome de Jesus, a solução. Abra para mim, Salmo 36. Diz assim: a transgressão fala ao ímpio. Olhe para mim. Transgressão sugere. A transgressão traz à memória fatos para você, algumas coisas alvissareiras. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Lá no seu coração. Escondidinho no seu coração. Pensamentos que o diabo, como uma flecha, manda no seu coração. Ele diz assim: não há temor, ímpio, não há temor de Deus perante os seus olhos. Ele não teme a Deus. Ele acha ele acha que Deus é uma série diferenciada de Papai Noel. Ele acha que Deus, ele é muito velho e ele não percebe que você é muito malandro e que você vai conseguir argumentos para convencê-lo de que você não fez tão mal assim. E diante da acusação, a palavra que é aquele que faz a acusação, e o acusado, ele responde assim, sempre assim, presta atenção. Quando você pega uma pessoa em flagrante delito, ele olha e ele diz assim sempre, ele fala assim: não é como você está pensando. Eu estou tendo um procedimento certo, muito ao contrário do que você está imaginando. É o engodo, é a mentira, é para de alguma maneira se justificar. Diz assim no versículo 2: pois em seus próprios olhos se lisonjeia, ele é o bom, e diz que a sua iniquidade não vai ser descoberta e nem detestada. Aquele que pratica o pecado, que nada é os braçados com o pecado, ele pensa que é uma modalidade, está na moda a prática dele, que todo mundo faz e que não é necessário ser tão exigente quanto a obediência à palavra de Deus. E acha também que nunca vai ser descoberto. Está aqui na palavra. Pois fique nós todos mais uma vez sabendo de que todas as nossas transgressões, elas serão manifestas. Significa assim, de que se o tribunal humano ele não te achar, fique sabendo, e não te punir conforme a tua transgressão, fiquemos mais uma vez sabendo que você vai ser achado pelo tribunal de Cristo. E eu quero mais uma vez mencionar a todos nós de que o tribunal de Cristo não é este tribunalzinho que hoje existe no Brasil. Eu tenho um colega, o Ito, engenheiro que trabalha comigo, e sempre agora na questão do petrolão, ele diz assim para mim: Eros, não vai dar em nada isso.
E eu tenho uma expectativa que dê alguma coisa. Mas ele diz que não vai dar nada e está passando o tempo. Eu comecei a entender que talvez mesmo vai virar tudo em pizza. E um vai acobertar o outro. Aí nós podemos nos revoltar com Dilma, com Lula e com o PT. Eu digo para você, a revolta é contra o homem, que deixou ser engodado e levado por toda sorte de devassidão. Ladrões, mentirosos, enganadores, são só os petianos. Eu digo para você, você confia em algum homem? Você confia que algum político pode trazer alguma coisa para você? Sério? Digo para você, não há esperança. Enquanto estivermos nesse mundo, não há esperança. Quando você vê essas coisas acontecendo, você começa a ver, e a semana passada saiu, as primeiras condenações feitas. E me parece que as condenações feitas, que a gente ficava imaginando que o cara nunca mais pudesse sair da sua casa ou da cadeia para o resto da sua vida. A condenação dele é 9 anos, por conta da delação premiada, e ele cumpre 2 anos, e aí ele anda com uma gargantilha no pé, não é gargantilha, é tornezeleira no pé, ele anda por ela e está tudo muito bem. E você acha que ele perdeu todo o dinheiro que ele roubou? Escute, diga para mim, você acha que todo o dinheiro que ele roubou, que é um absurdo, que esse pessoal todo roubou, que é um absurdo, você acha que ele perde tudo pagando advogado e sendo multado? Claro que não. Esses, passados alguns 5, 6 anos, 7 anos que sejam, no máximo 7 anos, eles não aparecem mais, mas fruto de todo o patrimônio que corromperam e conseguiram, eles vão viver a sua vida viajando o mundo, vivendo na França, Alemanha, Itália e tudo mais. Isso seria punição? Aos olhos humanos, Tribunal Humano, Supremo Tribunal Federal, muito duro. Mentira, mentira. Roubou e ficou. Mentiras. Sempre nessa sequência. Mensalão, petrolão. Aí você vê, por exemplo, o Obama dizendo que ele não investiga as contas de ninguém. Qual é o nome daquele cara lá? Hã? Não é Sweden. Snowden. E o Snowden fala assim, olha, lá do meu computador, eu conseguia, se eu tivesse o e-mail de um juiz, de um contador, da onde tivesse, eu ia saber o que ele estava falando lá. Tudo de um engano, de mentira e de tudo mais. Só para dizer que o Tribunal Humano, Supremo Tribunal Federal, ele dá penas, mas são penas irrisórias. E que pouco tempo as coisas todas se resolvem e eles estão todos passeando e vivendo dissolutamente na riqueza. Mas me parece que pela palavra de Deus essa não é a história que a palavra mostra. Eu estou abreviando os textos, mas depois você vê em casa. O pecado, ele gera a morte. O pecado, ele é um prazer e ele gera a morte. É a mesma coisa, irmãos, se vocês tivesse uma pessoa extraordinária, um harém de mulheres, maravilhosas, as melhores mulheres do mundo, e fosse aberta a possibilidade para você ser o garanhão dessas mulheradas todas. Só que antes de você entrar, alguém diria para você, estão todas com AIDS. Estão todas com problemas tremendos. As pessoas, dominadas pelo pecado, mesmo sabendo da dificuldade de tudo mais, elas se vão ao pecado, eles vão depois ver como resolve. E acho que qualquer penicilinazinha da vida resolve o problema. Não é essa a história. Em 1 Samuel, ou 2 Samuel 11, para você ler em casa, porque eu não tenho tempo. 2 Samuel 11 fala da história de Davi. Marque para você ler em casa. 2 Samuel 11 é a história da Betseba, é a história de Davi. Olha para mim rapidinho, fala em 1 minuto. Ela estava no palácio, olhou do palácio e viu uma mulher tomando banho lá. Uma mulher formosa. E ele soube que ela era mulher de Urias o Eteu. E ele achou que como rei, ele podia fazer todas as coisas. Ele a engravidou e depois mandou matar Urias o Eteu.
adúltero e assassino. E ele achava que essas coisas passavam no mais ou menos. Vamos deixar, afinal de contas, eu sou rei. Afinal de contas, eu posso fazer e não vai haver dano nenhum para mim. Escapou do tribunal de homens. Mas Deus, pela palavra do profeta, foi lá e trouxe à memória dele toda a verdade do fato e as suas consequências desse fato. Isso para dizer que se o tribunal humano ele é exigente, entre aspas, eu quero que você saiba mais uma vez que o tribunal de Cristo ele é incomparavelmente, extremamente mais exigente do que o tribunal que nós vemos aqui. Aqui se faz, e aí se diz o ditado popular que não tem nada a ver. O que aqui se faz, o que diz? Mentira, isso é uma mentira deslavada. Que se paga, olha, esse pessoal todo vai viver no maior glamour nesse mundo afora daqui a uns 10 anos. Não paga. Aqui é assim. Mas o de Cristo não é. E aí eu digo para você que você não faz um bom negócio se você não resolver o problema do pecado. Você deve resolver essa questão do pecado, porque senão você vai estar num lugar de dificuldade. Dirce melhorou. Enquanto as pessoas do mundo dizem assim, aqui se faz e aqui se paga, a Dirce falou, aqui se faz e de fato, lá se paga. Quando eu digo isso para vocês, eu digo para vocês o seguinte, que toda a pregação do Evangelho tem uma direção de chamar a atenção para isso. Assim, pessoal, não brinque com isso. Aí o permissivismo diz assim, não é assim, isso é exagero, não é bem assim. É sempre isso, trazendo à memória que a coisa não é tão complicada. Mas pela palavra de Deus, se alguém examina minimamente a palavra de Deus, vai entender que o problema é gravíssimo. E aí, no ponto, na chave, no momento crucial, definido e determinado na sua vida, você fica de fora. E eu digo, você está louco? E aí a razão da pregação da palavra. Meu Deus. Toda a pregação da palavra, e as pessoas acham que isso é exagero. As pessoas acham que pode viver dessa maneira e de qualquer maneira, e aí Deus chega lá, e outro ditado no mundo, Deus é pai. Deus é 10. Deus é pai, Deus não é pai, não. Não é de pai de todo mundo, não. Deus é pai dos que creem. Eu sou feito filho pela fé. E se eu não me voltei, e essa fé não acendeu ao meu coração, eu estou fora, eu não sou filho. Não tenho essa linha, essa expansão, essa aspersão da salvação para todo mundo. Não! Todo cuidado para você entender que você tem um tribunal que é extremamente exigente, mais exigente que o tribunal do Supremo Tribunal Federal daqui do Brasil. É sério o teu problema. E tudo para dizer isso para você, e aí toda a ação, todo o desejo e tal, e aí as pessoas do mundo dizem, não, o que importa é ser feliz. Não é assim? Não é assim que estão falando assim? Casal, marido e marido. O que importa é ser feliz. Casal, mulher. O que importa é ser feliz. Agora, é uma questão de liberdade, porque afinal de contas, abre a sua expansão, porque se você é homem, você pode ter mulher e pode ter homem também. Abriu o seu campo de ação. Tudo pode. Aí, me trouxeram a outra notícia, de que agora também pior do que isso, eu pensei que o pior que isso era assim, aí falaram que não, agora tem casamento a 3. Eu imaginava que eu não ia viver essas coisas, casamento a 3. Aí é homossexualismo e adultério junto. A imaginação do homem é uma coisa terrível. E acham que o importante é ser feliz. Mas eu pergunto para vocês: você acha que é possível alguém viver feliz desse jeito? Você acha que ele cauterizou tanto a sua consciência que nada acusa? Não sei você, mas eu acho que ele convive com a condenação.
As pessoas que fazem os absurdos e querem dizer que importante é ser feliz. Faça o que for, importante é ser feliz. Quais? Nunca, não é assim. Não é assim, só para lembrar, os efeminados não herdarão o reino de Deus. Lá em Romanos 1, ele diz assim, que as pessoas receberam a punição do seu pecado. Homem com homem, mulher com mulher, receberam isto. E dizer que isto aqui, eu tenho que ficar quieto, eu digo que isso é contra a sua vida, eu tenho que te dizer, filho querido, filha querida, abra os olhos. O mundo está dizendo que não é como eu estou pregando, mas eu te digo que pela palavra de Deus é o que eu estou falando. Eu tenho que avisar, e a minha parte, a parte que me cabe, não é ser um animador de auditório. Eu preciso falar a verdade para você, porque se você não crê, complicou para você, é um bem para você. Essas coisas têm certas dificuldades. Abra Ezequiel, capítulo 3. Estou tentando chegar perto do fim. Ezequiel, capítulo 3. Versículo 17 em diante. Ao fim de 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor. É Ezequiel, capítulo 3, 17 em diante. Filho do homem, eu te dei por atalaia. O que é atalaia? Vigia e avisa. Então presta atenção, a minha parte na história. Deixa eu falar para você, tem muitos visitantes hoje, é bom saber disso. Deixa eu falar para você, eu não quero outra coisa de você. Eu não quero nada, eu trabalho. Estou correndo atrás, estou chegando no final da minha vida. Não tem nada errado com as pessoas que também, quem prega o Evangelho, vive do Evangelho. Eu tenho uma glória que eu não vivo, eu não recebo nada. Então, só para tranquilizar vocês, dizer o seguinte: tio, eu não quero nada do que é seu, e para jogar mesmo, chutar a lata mesmo, eu digo para você o seguinte: eu não preciso de você. Ah, mas então eu não venho mais aqui. Ai, eu digo para você, lamento, queria tanto a sua presença, mas não venho, o que eu vou fazer? Mas eu não vou deixar de falar que se você não resolver o problema de pecado na sua vida, você está fora. Ouça isto. Aviso agora, enquanto o dia é hoje. Enquanto você ainda não morreu. Porque se você morrer sem resolver o problema de pecado, eu digo para você que é horror. A hora que você tiver com as narinas cheias de algodão e todos os furos tamponados, em cima de uma laje de concreto e sobre você um lençol, no Instituto Médico Legal ou então no necrotério, e todos nós passaremos por lá, ou não? Você acha que não? Você acha que não? Você acha que não vão fazer, possivelmente, como é que fala? Quando morre? Autópsia. Não é em todos que fazem, né, Chiqueta? Não é, não? Não é em todos. Você acha que não vai ficar com o lençol em cima de você, ô estúpido? Você acha que não? Você acha que você vai viver nesse corpo eternamente? Rapaz, você vai morrer. E se você não resolver o problema do pecado, você está só. E os benefícios que Deus deu para todos que creem, você não vai fazer uso. O que Deus tinha que dar, Ele já deu. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A misericórdia de Deus é o seu filho. E naquele momento, naquela circunstância, eu quero te lembrar que você passa sozinho. E na morte, meu amado irmão, na morte você passa sozinho. Eu amo tanto minha família, a minha velhinha do lado lá, companheira minha desses anos todos, os meus filhos sempre comigo. Vai chegar a hora que eu vou embora. E vou só.
todo o calor da presença deles eu não acompanho, eu não tenho para mim. Ah, você não é estúpido. Você não é burro. É pior do que isso. É mais do que isso. Você vai deixar de chegar do outro lado para ver o que vai fazer. Vai querer corromper os anjos do jeitinho brasileiro. Vai oferecer uma propinazinha ali para o anjo, mudar os seus arquivos. Está de brincadeira, cara. Tudo para te pôr no céu. Tudo para te pôr no céu. E aí eu fico aqui na minha parte, a parte de todos nós, é avisar. E chama atenção. E grito com você. E xingo você. E trabalho comigo. Você me dá muito trabalho. Mas eu estou satisfeito. Não tem importância. Presta atenção. Você, não, se outros irmãos podem dizer, você não tem esse direito. Se você falar que você não foi teleguiado, você foi. Eu só não sei o que você comeu ontem no almoço. Mas eu sei tudo do você, caramba. Tá na minha lupa, cara. Eu estou olhando você. Faltou? Carlão? Não falta. Se você faltar, você fique sabendo que eu estou ligando para sua orelha, cara. O que eu ganho com isso, cara? É porque Deus ama você. E como eu amo a Deus, eu quero fazer o que é agradável a Ele. Isso em primeiro lugar. Céu. Essa é a minha função, é a função de todos nós. Avisar você que você vai entrar pelo vale da sombra da morte. Você vai entrar pelo vale da sombra da morte. Você não gosta de ouvir isso, eu sei que você tem bronca de ouvir isso. Mas vai. Você vai entrar pelo vale da sombra da morte. Pode ser jovenzinhos. Perdi um irmão de desastre de carro de 21 anos. Você vai estar sozinho. E aí a função do pregador é dizer para você, olha, tem meio de você resolver essa questão, de que a hora que você parar de respirar imediatamente, os anjos de Deus, o Senhor, eles se recolhem para o seu reino eterno. E eu disse de princípio que o meu Deus é um Deus de exagero. E aí lá, lembre-se, quando você vai me ver morto, você vai me ver morto. Mais um pouquinho você vai me ver morto. É verdade, por que não? Porque não? Jesus volta, também se voltar, tá bom. Mas tá bom, mas você, muito certo que você vai me ver morto. Por favor, em nome de Jesus, não olhe para eu ressuscitar. Me deixa morto lá na glória para sempre com o Senhor, por favor. Não seja... O Lucas, se algum irmão sentiu de Deus que tem que orar por ressurreição, você planta um pé no traseiro dele. Sai daqui. Não, que ressurreição? Se eu voltar à vida, eu vou jogar flor em você, cara. Eu vou levar jogando... Adorno sempre os cadáveres com flor, né? Você vai me ver, mas presta atenção, está resolvido o meu problema. Mas porque eu sou alguma coisa agradável? Não sou nada, sou tão porco, podre que nem você. Mas porque eu creio, e o problema do pecado foi resolvido, caramba. É isso que você que está ouvindo aqui hoje, você tem que resolver essa questão do pecado. Porque se você não resolver, você não voa. Você não entra, você não ingressa no reino de Deus, você está fora, você tem que resolver esse problema. E a parte da pregação sempre dizer isso. Deixa eu dizer para você, 2 pontos principais. Permissivismo. Não é permitido que você abra os espaços da sua devassidão. Vocês não ouviram, eu preciso repetir. Não é permitido que você amplie as estacas, as divisas da sua devassidão. Está ouvindo bem isso? Estou dizendo para você o seguinte, olha os irmãos daqui e as irmãs daqui. Como é que você tem se conduzido longe das vistas da igreja e de tudo mais? Você pode imaginar que ninguém viu nada, mas eu fico sabendo que você está com todos os lofotes de Deus em cima de você. E pior, que quando você comete coisas que não convém, lá em Efésios diz de que lá nas regiões celestiais, uma coisa estranha, mas está na palavra, que lá nas regiões celestiais nós estamos sendo vistos. Me parece lá, tem quatro palavras em Efésios, que ele fala dos lugares celestiais. Me parece que nós estamos vistos, tipo Big Brother Brasil. Você está olhando. E quando você faz coisas que não é digna da sua envergadura e do seu nome,
penso eu, que é como que o diabo olhando para o Senhor e dizendo: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Fique sabendo você, que as minhas iniquidades e as suas iniquidades só são diluídas e apagadas no sangue de Jesus, e não no meu engano. Não adianta professar e dizer ao mundo que você é uma pessoa que vive séria, mas se lá no seu dia a dia, eu estou falando a você que trabalha fora, viu? Eu não sei da sua vida, o problema é seu. Estou falando para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Deixa eu dizer para você, aquela conversa levianazinha que você teve, você vai dar contas a Deus. Tribunal dos homens, isso é novidade, está tudo certinho. Tribunal de Deus você não passa. Tribunal de Deus não é, presta atenção, não é coleira, no pé. Não é uma tornozeleira para você viver na sua casa. No tribunal de Deus, preste atenção, você vai ficar separado eternamente do Senhor se o teu problema de pecado não for resolvido. Continuando aqui. Quando eu disse ao ímpio: certamente morrerás, não avisando eu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Por que eu não avisei? Mas eu estou avisando. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá. Visto que não avisasse do seu pecado, morrerá. E a sua justiça que tiver praticado não será lembrada. Meu Deus, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Tudo para dizer para vocês o seguinte, resumindo, presta atenção. Presta atenção. Eu não volto mais aí falar com aquele barbudo feio. Bem, eu sou feio, bem? Não, ela fala que eu não sou, não. Não volto mais aqui. Eu não me importo. Não me importo. Eu preciso te avisar sempre de que você tem um grande problema, e o problema do pecado tem que ser resolvido. Se você não resolver, você não passa. Não adianta! Purgatório, viu? Essa ideia de purgatório, desculpe, você é católico, religioso, me perdoe, necas, não existe. Ou morre com Cristo e para a glória, ou morre sem Cristo para o inferno. Não tem esse caminho intermediário, esse permissivismo. Ouviu? Alguém diz: não, mas eu vou voltar. Alguém diz isso. Mentira. A palavra de Deus não diz isto. Ela diz que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, o julgamento. Você morreu, julgamento. Eu quero os meus advogados. Eu preciso dizer isso para você, que você precisa resolver essa situação. Do jeito que está, se você está com esse problema não resolvido, você fique sabendo que você não vai ter remédio para a sua enfermidade. Você vai estar separado de Deus e vivendo uma vida fútil. Uma vida fútil. Uma vida de padrões humanos que não enche, não preenche, não satisfaz o meu coração. Tudo para dizer para você de que a conversão é o assunto da sua vida. Conversão pela palavra de Deus. Abra para mim, finalizando Atos 2. Atos capítulo 2. Versículo 37. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, toda a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Depois que eles ouviram uma pregação semelhante a essa, claro que numa unção, num poder, de uma clareza muito maior do que eu consegui transmitir para vocês, mas o conteúdo, eu digo para você que ele é absolutamente concêntrico. Ele diz assim, depois que eles ouviram, eles ficaram tão impactados: espero que esta seja o seu momento aí, pela sua vida, talvez este seja o seu momento aí. Ele diz assim: ouvindo eles isso,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, somos nós, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Preste atenção, olhe para mim. Há uma base fundamental, assim como o pecado, preste atenção nisso, terminando. Assim como o pecado tem esse cenário de permitir coisas que não são lícitas, e outro componente desta ação do inferno é o ocultismo, é eu esconder meu irmão, esconder as coisas de mim. Eu escondo de você, mas eu não escondo lá. Não é inteligente, não é um bom negócio para você. Presta atenção, se está tudo amarrado pelo diabo, projetado desse jeito pelo diabo, nas questões de restauração tem um caminho de volta. Esse caminho que ele diz assim: o que eu faço? Eles, seus irmãos, perguntaram: mas e agora o que nós vamos fazer? Ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Agora escute uma coisa: para que isso ocorra, tem que haver uma coisa essencial, e essa situação essencial é arrependimento. E por muitas vezes essa palavra tem sido mal interpretada. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Por exemplo, eu chego para vocês e eu digo assim: eu me arrependi de usar essa gravata hoje. Qual é a atitude que eu faço? Imagine um exemplo tolo. Se eu me arrependo de ter usado essa gravata, a solução para isso? Jogo fora. Presta atenção. Arrependimento, presta atenção, ele implícito está que é o rompimento com uma amizade que eu tinha. Eu tinha uma amizade, eu vivia no mundo segundo critérios do mundo e do diabo. O arrepender, eu falo assim: eu me arrependo da vida que eu levei. Eu me arrependo do que eu sou e de tudo quanto eu fiz. Ou você acha, deixa eu fazer uma pergunta. Se você estivesse na turma que estava crucificando a Jesus e que estavam escarnecendo o Senhor, qual é a atitude sua? O que você faria? Pessoal lá do fundo, o que você faria? Jorge, o que você faria, Jorge? Eu estou envolto aquele mundaréu de gente que está escarnecendo do Senhor Jesus, fazendo piada. Médico, cura-te a ti mesmo. Se você é filho, desce da cruz. O que você faria se você estivesse no lado? Pense nisso. Você teria uma atitude de contradição desse fato? Claro que não. Você também tomava ânimo com as mesmas coisas, com os algozes, e você faria a mesma coisa, e eu faria a mesma coisa, eu escarneceria do mesmo jeito. Isso para mostrar o homem. Arrepender é lamentar um estado horroroso que eu vivi e que fiz as mesmas coisas que quantas pessoas do mundo aí fazem. Arrepender é dizer assim: não quero mais isso para mim. Eu me arrependo e eu arrependo da minha vida. Se eu me arrependo, eu estou dizendo, implícito está, de que aquele estilo de vida eu não mais quero para mim. E aí sim, arrependei-vos, e aí sim você recebe o benefício do Senhor para não viver mais uma vida desse padrão. Diga amém. O que importa para você, meu irmão, presta atenção. Se você entende a necessidade de arrependimento, implícito está deixar um estilo de vida. Se você se flagrou fazendo as mesmas coisas das pessoas que crucificaram Jesus, e você, tanto você quanto eu, faríamos a mesma coisa.
esse estilo não me serve. Eu não quis e não quero mais para a minha vida. Se você imagina desse mesmo jeito, e pensa e crê desse mesmo jeito, eu digo para você, importa que você rompa a sua aliança com as suas amizades com o mundo, amizade com o mundo, e se torne uma nova pessoa. Será que você entendeu? Está claro isso, Márcio? Você não vai ter sucesso na sua vida se você não se arrepender, se você não se nojar do seu passado. O moleque, se você não se enojar do seu passado, e você sabe muito bem que você não é bom, você sabe muito bem que o pecado danificou e estragou todo você, como a mim também. Para você ser um com o Senhor, você deve renunciar a esta vida e começar uma nova vida no Senhor. Sem o quê? Sem chances. E você está fora. Para todos que ouviram isto, eu não sei o que está pululando na sua cabeça agora isso. Há um problema de pecado, uma situação brutal, pesada, a ser resolvida. Jesus deu o seu Filho para resolver essa questão, e você não sabia disto. E pela palavra de Deus, aqueles que têm a incumbência de pregar a palavra, você já foi avisado do problema grave do pecado e da solução em Deus por Jesus Cristo. Se você pegar e achar que as coisas, o estilo de vida que você vive, que você aumenta as divisas da sua devassidão, ou então pensa que não vai ser descoberto, eu digo para você que você está rejeitando a solução de Deus. Olha, eu preguei nessa noite, estou terminando. Eu disse essa noite que há solução para todo mundo, que há esperança para todo mundo, mas que tem que ter uma atitude de rompimento com uma amizade do passado. A amizade do mundo tem que ser rompido, do contrário não tem jeito. Eu disse isso para você. Eu disse que o problema é grave e disse que a solução está em Jesus, e eu estou cumprindo a promessa e a pregação da palavra de Deus. A solução é com você. Você quer encobrir o seu pecado? Você quer passar aquela maquiagem sobre o pecado, imaginando que isso não vai ser notado, não vai ser visto? Você acha que as coisas de Deus são coisas levianas e tudo mais? Eu digo para você, você não resolveu o teu problema, e você vai embora complicado. Por tudo isso, se você quer um conselho, eu digo para você, volte-se para o Senhor.